E um dia depois da sua conversão, ele teve um sonho, aliás, um pesadelo. E o diabo apareceu para ele. E Lutero tinha esses dramas, para você ter uma ideia, na dieta de Worms, quando ele é levado à dieta de Worms, diante das autoridades políticas e eclesiásticas da época, com as obras dele em cima da mesa, e ele sabia que a situação ali era gravíssima, a vida dele estava em risco. Perguntaram a Lutero: você nega, você volta, desculpa do pleonasmo, volta atrás, você afirma que você não crê mais nas que você escreveu? A coisa era tão dramática que ele diz: dá para eu pensar um pouco essa noite? E naquela noite, dizem os seus biógrafos, que ele enfrentou uma batalha espiritual tão grande, que parecia que o diabo estava ali no quarto dele, a ponto de pegar o tinteiro e jogar na parede, tentando jogar no diabo. Louvado seja Deus, no dia seguinte, quando as obras foram postas de novo na mesa, e perguntar para ele: você nega? Você se retrata? Ele respondeu: a não ser que vocês me convençam pelas escrituras que eu estou errado, eu não posso me retratar. Porque não é legítimo o homem agir contra a sua própria consciência. Que Deus me ajude. E ali foi o grande corte radical da reforma que começou em 1517. A dieta de Worms aconteceu em 1521. Mas dizem os estudiosos que certa feita ele está dormindo e ele tem um pesadelo e o diabo aparece para ele com a lista de pecados terríveis. Você fez isso, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E no pesadelo mesmo, no sonho, Lutero disse: é verdade, eu fiz tudo isso aí. Só tem um detalhe que não está aí. É que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, me purifica de todo o pecado. Oh, amados, isso traz alívio e cura para a consciência. Tira o fardo pesado da culpa. Traz cura para os ossos. Traz vigor espiritual. É a graça do perdão de Deus. Mas em terceiro lugar, um crente piedoso, ou melhor, um crente perdoado, tem Deus como seu esconderijo. Olha o versículo 7. Tu és o meu esconderijo. Oh, louvado seja Deus. Porque note você, um crente em pecado, ou seja, um crente que comete o pecado, não se arrepende dele, a mão de Deus está sobre ele. O que é que ele tem de Deus? Medo. É igual o Adão e Eva lá no Éden, fogem de Deus, correm de Deus, têm medo de Deus. Mas quando você é perdoado, Deus é o que para você? Refúgio. Você corre para Ele, não dele. Ele é seu abrigo, Ele é a sua cidade refúgio. Para Ele você pode correr, nele você tem segurança. Mas em quarto lugar, um crente perdoado é poupado do sofrimento e cercado de cânticos de livramento. É o que diz o verso 7, a parte B. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Em vez de gemido, tem louvor. Em vez de lamento, tem celebração. Fruto do perdão de Deus. Mas me permita encerrar com mais alguns pontos, 3 pontos aqui que eu quero destacar. Primeiro, a instrução da graça, verso 8 e 9. Olha aí comigo. Veja você que agora não é Davi que vai falar não. A partir do verso 8 aqui, quem está falando não é mais Davi. Quem está falando é o próprio Deus. E está escrito assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Um crente perdoado é um crente ensinável, é um crente de ouvidos abertos, de coração sensível, que se coloca debaixo da autoridade da Bíblia. O Moody, Dwight Lyman Moody, ele tinha na capa da Bíblia uma frase,
E a frase era esta: este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Você não vai encontrar um crente rebelde, vivendo em pecado, tendo prazer na Bíblia. Impossível. Por isso, quando uma pessoa erra e não se arrepende, ela começa a se afastar. Deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, não quer mais vir para a igreja. Parece que o mundo está contra ele. E está mesmo. Está mesmo. E aí o texto está nos mostrando que agora perdoado, arrependido, perdoado, restaurado, Deus instrui e a pessoa quer a instrução. Irmãos, a Bíblia é um livro maravilhoso. É impossível um crente viver sem Bíblia. Você pode ter igreja sem templo. Você pode ter igreja sem música. Mas você não pode ter igreja sem Bíblia. Onde não tem palavra de Deus, não tem direção. Eu quero fortemente encorajar você a ser um estudioso da Bíblia. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você só vai pegar a sua Bíblia no domingo para ir para a igreja. E às vezes algumas pessoas nem têm mais Bíblia, sabia? Eu gosto das mídias sociais, eu gosto mesmo, uso todas. Eu ando com esse bichinho aqui todo dia. Mas não abro mão da Bíblia de papel. Sabe por quê? Nisso aqui você vai ter muita dificuldade de decorar. Nisso aqui você vai ter muita dificuldade de fazer uma anotação ao lado do versículo que falou com você. Estava na minha devocional, li esse versículo, coisas novas vieram à tona, e eu vou lá e escrevo um pontozinho ali que me remete àquilo que Deus falou comigo. Já me pediram N vezes para eu mudar de versão. Minha Bíblia e a igreja aqui adota a versão ARA, né? Revista atualizada. Por que eu não mudo de versão? Agora saiu a versão atualizada, né? Ótimo, para quem está começando. Eu estou com 63 anos, tenho 40 anos de ministério. Pouquinho que eu sei de Bíblia, que eu decorei, que eu memorizei, é na versão ARA. Eu vou mudar para quê? Eu vou ter que memorizar tudo, eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Eu vou manter aqui mesmo. Eu preciso trazer à minha memória a palavra de Deus. Eu preciso mergulhar um pouco mais fundo. Então, gente, você quer ser um crente com tutano, com musculatura, tem que ler Bíblia. Mas ler Bíblia em casa. Nós estamos vivendo na melhor época do mundo. Hoje a gente tem Bíblia de estudo, hoje de todo jeito. Tem Bíblia para criança, para adolescente, para jovem, para adulto, para velho, para casado, para descasado, para empresário, para empregado. Não sei das quantas. Tem Bíblia de todo jeito. E o povo é analfabeto da Bíblia. Uma loucura isso. Você vai pregar em Ageu, o cara começa a procurar Ageu em Gênesis. Ele não sabe nem que tem Ageu. Então, para Deus nos instruir, irmãos, Ele não vai chegar no seu quarto e, fulano, eu vou te instruir hoje. Abra os seus ouvidos que te falarei. Não. Você vai pegar a sua Bíblia e vai ler a Bíblia e Deus está falando com você. Com você. Tem crente que não escuta a voz de Deus, não lê Bíblia. Mas tem um alerta necessário, porque se você não lê, o versículo 9 é que vai se aplicar aí, viu? Vamos ler o 9 em voz alta aí? Porque aí o problema é nosso agora, hein? Vamos lá, juntos? Não sejais
como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. É isso aí. É desse jeito aí. O que o texto está dizendo? Se você não lê Bíblia, se você não for instruído, você embrutece. E aí o que acontece? O cavalo é chucro. E a mula é teimosa. Cabeça dura. Só vai obedecer com freio. Não adianta você chegar na orelha do cavalo e falar, paciência, vamos melhorar, cara, você está andando devagar demais. Você